Então sejam bem-vindos mais uma vez. E esta semana, nesta mensagem, vamos falar sobre arrependimento 1. O que é o arrependimento? Tem-se de ver que o arrependimento é aquilo que nos leva verdadeiramente ao encontro de Deus. Sem haver um arrependimento verdadeiro da nossa parte, não poderá haver uma comunhão com Deus. Vamos ver aqui em Marcos. Vamos abrir, portanto, em Marcos 3. Marcos 3, 5 a 11. Peço perdão. Marcos 1, 2 a 4. Deus Pai deu uma importância tão grande ao arrependimento que permitiu que houvesse um homem que preparou os caminhos do Senhor. Preparou o coração das pessoas para o verdadeiro arrependimento antes da chegada do próprio Jesus. Antes de Jesus pregar, houve outro homem que pregou e começou a preparar o coração das pessoas para o verdadeiro arrependimento. E é isso que vamos ler, como está escrito no profeta Isaías: eis que te envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. A voz que clama do deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Portanto, vemos aqui a importância que Deus dá ao arrependimento. O que é arrependimento? Uma mudança em nós. Mudança de arrependimento é algo que nós fizemos, do qual nos arrependemos verdadeiramente. Há o arrependimento em que algumas pessoas costumam dizer: pronto, está bem, pronto, eu arrependo-me daquilo que fiz, tal. Deus vê o nosso coração e sabe o que é o verdadeiro arrependimento. Sabe aquilo que nós conseguimos mudar, aquilo que nos conseguimos arrepender e o que não conseguimos. Deus sonda o nosso coração. E da nossa parte, devemos buscar o Senhor. Davi dizia: sonda o meu coração, Senhor. Vê se há em mim algo mau, algo que não presta. Sonda o meu coração. Da mesma forma nós devemos fazer. Que Deus sonde o nosso coração e mostre que há alguma coisa que esteja errada. E Ele nos possa mostrar. Ouça, mas isto não funciona como funciona o micro-ondas. Como é que funciona o micro-ondas? Nós metemos lá algo que quisermos aquecer, metemos lá dentro, carregamos no botão e em menos de um minuto está quente a comida. Isto não funciona assim com Deus. Com Deus nós temos que o buscar e esperar em Deus. Não funciona instantaneamente. Embora Ele nos ouça instantaneamente e esteja atento à nossa oração, a resposta dele não é instantânea. Tem que haver uma perseverança da nossa parte. Deus tem que ver em nós a nossa vontade de estar com Ele. Senão, isso não vai acontecer. Portanto, da nossa parte, o que é o verdadeiro arrependimento? É aquela altura em que fizemos algo que nós sabemos que está errado perante Deus e pedimos perdão. Dizemos: Pai, eu te peço perdão pelo que eu fiz. E não é só as palavras, é exatamente o que você está a sentir, que está a transmitir por palavras. Porque isso é o verdadeiro arrependimento. E nós não conseguimos esconder de Deus nada. O verdadeiro arrependimento vai trazer para nós bênção sem limite. Porque vai aumentar a nossa comunhão com Deus. Vai trazer Deus à nossa presença e nós à presença de Deus. Vamos agora ver em Mateus 3, e agora sim 5 a 11.
Vamos continuar a ver o que é que acontecia com João. E com João iam ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a província adjacente ao Jordão. E eram por ele batizados no Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele muitos dos fariseus e saduceus que fugiam ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi frutos dignos de arrependimento. E não presumais em vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto uma machado à raiz das árvores, e toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água e para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele estava a falar de quem? De Jesus. No entanto, ele estava a pregar para o arrependimento. Não uma pregação normal. Não uma pregação que nós ouvimos nas igrejas. É uma pregação dura que chama as pessoas para o verdadeiro arrependimento. Ouça, muitas das vezes as pessoas pensam por fazer isto ou aquilo, por andar vestido desta forma, daquela forma, por as senhoras andarem de uma determinada forma, pintadas ou não pintadas, com brincos ou sem brincos, isso fará toda a diferença. A Bíblia diz que não seja pelo aspecto exterior, mas seja pelo aspecto interior. Não julgue as pessoas pelo que elas usam ou como estão, mas deixe que os seus frutos mostrem quem elas são verdadeiramente. Pelos seus frutos os conhecereis, diz Deus. Pelos seus frutos. O arrependimento nos leva a Deus. E muitas das vezes aqueles homens ou mulheres que nós vemos às vezes e vemos na rua e ficamos assim, será que ele tem alguma coisa a ver com Deus? Se calhar tem, porque nós não sabemos. O verdadeiro arrependimento é aquele que nos leva a Deus. E esse verdadeiro arrependimento ninguém consegue ver. Só Deus. Mas se a pessoa arrepende, há mudança nela. Há desejo de estar com Deus. João batizava no Jordão. E as pessoas iam ter com ele. Porque verdadeiramente elas desejavam estar com Deus. Desejavam ter uma comunhão superior com Deus. E não só uma comunhão superficial. Uma comunhão de domingo. Uma comunhão em que, não, eu hoje vou à igreja. Não. Eu quero viver lá. Eu quero viver na igreja, constantemente. Pronto, então vamos arranjar aqui uma cama, Não é isso. Eu quero viver com Deus constantemente. Eu quero estar com Deus constantemente. E esse é o desejo verdadeiro do nosso coração. É o desejo que nós devemos ter. Em que nós vamos, Pai, sonda o meu coração, Senhor. Vê se há algum caminho mau. Muda-me, Senhor. Eu quero estar contigo. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Por isso, Ele permitiu que João Batista viesse primeiro que Jesus, para que o caminho do Senhor fosse preparado. Para que depois Jesus viesse também pregar o arrependimento. Vamos ver que depois disso, Jesus foi à cruz, morreu por nós e apareceu Paulo. E vamos ver Paulo, que antes era chamado Saulo, vamos ver em Atos 9:1. Atos 9:1.
Recordando Atos 9:1, e Saulo, respirando ainda ameaça de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pedindo cartas para Damasco e para as sinagogas, a fim de se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. O que é que Paulo estava a fazer? O que ele achava que era correto. Paulo fazia fervorosamente servindo ao Senhor, achando ele que estava a fazer o que era correto. Mas vejam o que é que aconteceu a seguir. Indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou o resplendor de luz do céu e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti reclinar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Vejam que ele estava a fazer o que era correto. E Deus sabia que ele verdadeiramente queria servir a Deus, pensando que aqueles que seguiam a Jesus eram uma seita. Mas depois Jesus lhe apareceu e ele viu que verdadeiramente Jesus era o Filho do Deus Altíssimo. E então o que é que aconteceu? Houve uma mudança. Neste homem a mudança é mais notória do que quase em todos os outros que aconteceu. Porquê? Porque este homem era um fariseu, era alguém que conhecia a lei, um judeu verdadeiramente, um juiz, alguém que conhecia completamente e muito bem a lei, conhecia as letras e, no entanto, ele queria servir a Deus. E quando Jesus lhe apareceu, tudo isso mudou para ele. E ele rejeitou toda aquela vida velha de ser judeu e aceitou ser cristão. Algo do qual ele perseguia e depois veio a ser perseguido por causa disso. E a diferença é essa. Alguém que mudou uma atitude perante Deus, que perdeu coisas, perdeu o estatuto social. Ele era conhecido como o Senhor Saulo. E começou a ser conhecido, aquele Saulo. Estão a ver a diferença? Alguém que não se importou de perder o estatuto que tinha, só por causa de ter Deus. Muitas das vezes há pessoas que têm um estatuto social e são conhecidos perante isso. E esse estatuto, por causa de dinheiro, ou por causa de estudos, ou por causa de outra coisa, e muitas vezes não buscam a Deus, ou não querem estar com Deus, porque podem achar que perante os outros eles percam o estatuto. Esse estatuto que têm, essa altivez que têm. Mas o que importa é ser o que somos sobre a terra, ou ter verdadeiramente Deus no nosso coração. Nós temos que pensar em tudo isto. Não vamos fazer, não, pronto, eu vou à igreja e está tudo justificado. Isso não, você não está a fazer nada, desculpe. Só vai à igreja porque tem que ir. Só vai à igreja porque acha que assim justifica tudo. Só dá uma oferta porque acha que, pronto, assim justifica tudo. Esqueça, não faça. Vire o seu coração para Deus. Tenha um arrependimento verdadeiro. Não precisa dizer a ninguém. Não se exponha. Não fale a ninguém. Fale só a Deus. Ele vê e Ele o recompensa por isso. Não se esqueça que tudo o que fazemos é para Ele. Tudo o que fazemos é para Ele. Lembro-me de um homem
Smith Wigglesworth, um grande homem de Deus, ressuscitou várias pessoas dos mortos pela graça divina, e no entanto ele estava muito feliz, e ele não era carpinteiro, trabalhava com canos, portanto em Brasil chamam-lhe encanador, mas ele não era encanador, era canalizador em português. Ele era canalizador e então estava a arranjar a canalização de uma senhora lá, em casa dela, e ele estava muito feliz. E a senhora era abastada, tinha bastante dinheiro, viu a felicidade dele e chegou ao pé dele e perguntou-lhe: porquê que você está assim tão feliz? E ele virou-se, olhou para ela e disse: ouça, hoje de manhã, quando eu acordei, os meus 2 filhos estavam com febre, e eu e a minha mulher pusemos as mãos sobre eles e eles ficaram curados. Por isso eu estou feliz. E esta felicidade que tenho é dada porque tenho Jesus no meu coração. E você também o pode ter. E ela virou-se: mas eu também quero. Mas olha, você tem que me prometer que não vai dizer nada a ninguém. E ele virou-se e disse: isso não funciona assim. Você tem que aceitar Jesus no seu coração e tem que contar a todas as pessoas que puder, ao máximo de pessoas que puder. Porque o seu testemunho é valioso para com todos. O receio desta senhora era que ela aceitasse Jesus, realmente ela queria ter aquela alegria, mas o estatuto que ela tinha, por causa de ter dinheiro, por causa de ter um alto padrão de vida, ela não queria perder isso. Mas a pessoa não precisa de perder isso. A pessoa precisa ter é Jesus no seu coração. Tudo o resto Deus acrescenta. Seja o que for. Eu o que falo para si é: verdadeiramente arrependa-se perante Deus. Você pode me dizer: mas eu não fiz nada. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas a Bíblia diz: tornai vós para mim, que eu tornarei para vós. Ele é Deus. E Ele está à sua espera. Ele o ama verdadeiramente. E você, por muito tamanho que for o seu problema, ou mesmo sem estar com problema, deixe que Ele o encha de alegria. Jesus disse: tomai o meu fardo que é suave e leve, e dai-me o vosso fardo que é pesado. Vamos entregar as coisas a Deus. Vamos deixar nele verdadeiramente tudo que não presta. Tudo o que nos está a preocupar. E Ele vai criar em nós o verdadeiro arrependimento, a verdadeira mudança. Uma mudança de atitude, de sentimento, de maneira até de pensar. Mas para isso temos que buscar a Deus. E não é o que nós pensamos que está correto. Por favor, que esse é outro dos erros muito grandes, mesmo de homens e mulheres de Deus. Não pense que você sabe tudo. Porque ninguém sabe. Espere em Deus e deixe que Ele o mostre em paz. Está escrito em Isaías: em paz sereis guiados. Em paz. Eu volto a dizer, isto não funciona como um micro-ondas. Tem de ser em paz, em calma, na perseverança, buscando a Deus. Deus nos mostra o melhor caminho, a melhor solução. Ele é Deus. Deus abençoe, em nome de Jesus. Tenha uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém.